Boa noite, nossos amigos, companheiros e demais interessados nos estudos da doutrina espírita, do Espiritismo. E hoje voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar, como sempre, porque o nosso programa tem mais um caráter de conversa amistosa para reflexão das pessoas que desconhecem o Espiritismo. E muitas delas misturam o Espiritismo com outras práticas religiosas, de seitas e de outros tipos de doutrinas espiritualistas. E antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, que é sobre um médium curador, ou seja, a mediunidade curadora, que Allan Kardec faz alusão na revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de março de 1868, ele analisando um médium curador, mostrando que os médiuns espíritas eles não fazem o trabalho do espiritismo, qualquer que seja a sua mediunidade, e no caso aqui era um médium que não era propriamente espírita, mas que ele tinha uma conduta de um verdadeiro espírita e fazia naquela época muitas curas, e não tinha interesse pessoal, nem interesse financeiro em nada. Era um médium puramente espírita na conduta. E era então um médium, além da mediunidade de cura, ele era um médium psicógrafo. Tinha a mediunidade de cura, a mediunidade da psicografia e também muito desenvolvida a mediunidade de vidência. Ele via os espíritos quando ele estava realizando o trabalho de cura, de cirurgias, que os espíritos usavam ele como médium para fazer esse tipo de trabalho de cura. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre esse médium de cura, que Allan Kardec coloca aqui na revista, que nós já fizemos referência, era o senhor Jacó, muito conhecido naquela época na região onde ele vivia, e muito respeitado. Em termos de conduta, ele era um Chico Xavier, que todos nós conhecemos aqui na Terra. Mas antes disso, nós recorremos aqui para apresentar ao ouvinte alguns pensamentos, algumas frases desse livro, que é Depressão, Tragédia do Homem Moderno. É um livreto que ajuda as pessoas no tratamento das ansiedades, das depressões, das doenças nervosas e demais distúrbios mentais ou espirituais. E um pensamentozinho que ele apresenta, o autor, aqui como uma espécie de comprimido, de cápsula, para a cura ou o alívio, o lenitivo dos problemas espirituais das criaturas. Principalmente o problema da depressão e também das ansiedades, desses problemas, desse distúrbio da alma humana. E ele cita esses dois pensamentos. Estamos tirando aqui da internet, do nosso trabalho, algumas propagandas que só fazem atrapalhar. E diz aqui, para ajudar essa cápsula, esse comprimido que é contra as depressões, ajuda a enfrentar a depressão. Ao amanhecer, antes de iniciar suas atividades, faça uma prece,
Faça o mesmo à noite ao deitar. Faça isso que você atrairá as boas companhias espirituais, quer dizer, os bons espíritos, principalmente o seu anjo da guarda, que anda preocupado com o seu problema de depressão ou de obsessão ou qualquer distúrbio mental e espiritual. Quem se preocupa mais é o nosso mentor espiritual, o espírito que nos protege. E acrescentemos a estas orações, ou antecipemos, uma leitura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça isso que você atrairá as boas companhias espirituais, as invisíveis. Quem sabe se nesse bom hábito da leitura de uma página do Evangelho e de uma prece, não somente por você, mas também pelos espíritos sofredores, perturbados e perturbadores, que alguns deles com certeza estão ao seu lado, gerando alguns distúrbios mentais que você atribui muitas vezes a causas cerebrais ou a causas físicas, mas que na realidade os espíritos têm essa capacidade, os obsessores, os espíritos doentes, de gerar ou de causar esse tipo de distúrbio mental que gera depressão, gera ansiedade e doenças nervosas de uma forma geral. Então, o conselho dele aqui é que tomemos esse hábito. E o segundo pensamento ou a reflexão, ele diz: o auxílio virá. Muitas vezes, nos momentos difíceis da vida, esquecemos de Deus, mas não devemos esquecer, jamais, que Deus não se afasta dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos vê, sabe as nossas necessidades e vem nos atender. Ora, o auxílio de Deus pode não vir no tempo e da forma que nós esperamos, que nós imaginamos. Pode não vir dessa forma, mas não tardará. Quem por Deus espera não cansa, como afirma o ditado popular. Então, meus amigos, temos aqui essas cápsulas que nós consideramos comprimidos para o tratamento ou o alívio, o lenitivo dos nossos problemas mentais, das nossas perturbações espirituais. E então aqui, para iniciar os nossos estudos, é sobre a mediunidade curadora. Como nós sabemos, existem diversas espécies de mediunidade. A mediunidade de cura, que é a que nós vamos tratar hoje, refletido por Allan Kardec, analisado por Allan Kardec aqui neste artigo na Revista Espírita, de março, como dissemos, de 1868. Mas existem diversos tipos de mediunidade. Mediunidade de cura, principalmente, que é a mediunidade que cura com os fluidos. Usa a medicina dos fluidos, que Jesus usou naquela época, essa medicina, para curar as diversas pessoas que o procuravam. Os apóstolos também tinham autorização de Jesus para curar as pessoas com a medicina dos fluidos. Essa medicina que os espíritos do outro lado usam os meios curadores aqui no mundo para curar as pessoas. E então, as diversidades mediúnicas é a mediunidade de cura, mediunidade de escrever, a psicografia, como era de Chico Xavier, a mediunidade de vidência, a mediunidade auditiva, de audiência, os médios intuitivos, os médios inspirados e os médios de materialização, os que oferecem o fluido, a energia, para que em sessões especializadas do Espiritismo, as almas dos mortos, os que morreram, se materializam e se relacionam bem, apertam mão, dão abraço em pessoas que foram seus familiares aqui na Terra. Existem diversos tipos de mediunidade
que apenas para esclarecimento, Allan Kardec analisa bem as mediunidades no livro dos médiuns, que trata da ciência espírita ou da parte prática do espiritismo, que indicamos para todas as pessoas interessadas nos estudos do espiritismo. E então Allan Kardec, analisando aqui a obra, não é, um livro escrito pelo médium Senhor Jacó, que era um médium altamente moralizado, e então Allan Kardec elogia o médium, e em um trecho da obra, Allan Kardec diz aqui o seguinte: aliás, eis como o senhor Jacó, que era o médium curador a que ele se refere, descreve o que se passa nas sessões onde ele se reúnem com os doentes para a cura. Vamos ver o que é que o médium declara nas sessões, no ambiente onde ele se reunia com os doentes de toda a natureza, para as sessões de cura com os espíritos ali presentes. E o próprio médium é quem declara, por citação de Allan Kardec: no momento da sessão, depois de ter dirigido a Deus minha curta, mas fervorosa prece, diz o médium, sinto meus dedos se contraírem e, ao tocar nos doentes, reconheço a força dos fluidos pela umidade das minhas mãos. Às vezes, as mãos, são inundadas de transpiração. E o calor que ganha as partes inferiores é também um complemento de indício, de sinal do alívio quase instantâneo que ele experimenta, que o médium experimenta. E o médium continua: entretanto, não é por minha própria inspiração que os doentes devem ver desaparecer os males que os acabrunham, mas antes de tudo pela vontade de Deus. Vejo também errando, flutuando, deslizando, é o que o médium via no setor onde ele trabalhava na mediunidade, errando em volta de mim, circulando, flutuando, em meio a uma brilhante luz, um grande número de espíritos benevolentes, que parecem associar-se à minha penosa missão de médium curador. Há, sobretudo, um espírito que me deixa perceber muito distintamente a auréola que deve cingir sua cabeça venerável. Ao seu lado se acham duas pessoas muito radiosas, quer dizer, muito brilhantes. O médium está dizendo que surgia ali, na visão espiritual dele, que ele era um bom vidente, no ambiente onde ele trabalhava, curando as pessoas, esses espíritos, uma multidão de espíritos curadores, e todos luminosos. Aí ele diz, se destaca, ao seu lado, quer dizer, ao lado desse espírito que tinha uma auréola em torno da cabeça, duas entidades, dois espíritos radiosos, cercados de outros inúmeros espíritos. O primeiro parece guiar-me e inspirar-me em minhas operações, em minhas cirurgias, se assim me posso exprimir. Enfim, a sala onde trabalho, onde dou as consultas, onde faço as minhas cirurgias, está sempre cheia de uma viva luz que vejo continuamente refletir-se sobre os doentes que vou curar. Depois da sessão, não me resta qualquer lembrança do que se passou. Ele mostrando aqui que todo o trabalho que ele fazia da medicina espiritual, onde eram usados os fluidos da medicina espiritual pelos espíritos que estavam ali presentes, ele disse que depois das sessões de cura, ele não tinha mais consciência, ele não tinha consciência do que tinha dito, nem do que tinha realizado. Logo, os espíritos usavam a mediunidade dele com a maior autenticidade. Aí ele diz: é por isto que recomendo, com muita insistência, às pessoas presentes, aos doentes, que prestem a maior atenção às palavras que dirijo aos doentes,
que se me oferece para serem curados, se todavia isto é possível. Alerta. E ele termina. A obra termina por alguns conselhos sobre o regime higiênico que deve seguir os doentes de que ele cuida. Essas são as palavras de Allan Kardec. Então isso nos faz lembrar, olhamos para o relógio, isso nos faz lembrar que nós, particularmente, fomos curados numa sessão de espiritismo, de um mal que tínhamos na coluna há quase 30 anos. E quando estávamos lá presente, o médico fazendo receita e fazendo todo tipo de cirurgia, sem cobrar dinheiro, sem interesse pessoal nenhum. Era um trabalho de cura feito exclusivamente dentro dos princípios da verdadeira caridade, de prática do bem, feita pelos espíritos através do médium. E nós então lembramos que algumas pessoas, alguns médicos materiais que participavam da reunião de cura, até mesmo para fiscalizar, para saber a autenticidade do fenômeno de cura, eles diziam, né, que ali presente era criado um ambiente espiritual onde havia uma multidão de espíritos, que o ambiente era um ambiente invisível, onde os espíritos trabalhavam. Se nós, os demais pessoas que estavam presentes, fôssemos videntes também, veríamos um verdadeiro hospital. E os espíritos enfermeiros, espirituais, todos trabalhando em favor dos doentes. Os doentes ali presentes, e eu era um deles, que me curei nessa sessão lá, e digo a todo mundo, mas também esses médios que estavam lá, que eram médios videntes, eles viam que chegavam macas de espíritos doentes no mundo espiritual para serem tratados naquele ambiente. E havia uma multidão de médicos espirituais fazendo o tratamento. Então, fica aqui mais uma vez os estudos, não é, desta feita foi sobre os médios curadores, que Allan Kardec citou esse médium, o senhor Jacó, como um verdadeiro exemplo de médium, embora não fosse espírita, propriamente dito, mas a conduta dele, pessoal, como homem, a conduta dele, como médium, era a conduta de um verdadeiro espírita. Por isso que Allan Kardec enaltece o médium e o seu trabalho de cura aos espíritos doentes, reencarnados aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, à luz do Espiritismo, qualquer cura que nós recebemos é com a permissão de Deus. Porque muita gente tem muita fé, mas não tem merecimento. Há outros que não têm nenhuma fé, mas têm muito merecimento, e eles se curam. Então nós vemos aqui, o nosso programa hoje, a nossa conversa é sobre os médiuns curadores, ou a mediunidade curadora, explicada pelo Espiritismo. Muita paz, nossos amigos, nossos companheiros, e voltaremos com um novo programa Encontro com o Espiritismo, na nova oportunidade. Muita paz e até o próximo programa.